de Javá, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos neste canal. Iremos começar este culto nesta madrugada. Esta madrugada de julho, o último culto de julho de madrugada, 0h15 da madrugada, 31/7 de 2026. Já encerrando o último culto da madrugada de julho, né? Mas terá mais culto novos em agosto. Vamos começar este culto aqui em Gênesis capítulo 46. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha. E veio a Betesda e ofereceu sacrifício ao Jeová de seu pai Isaque. E falou Jeová a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Jeová, o Jeová e teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descereis contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, seus meninos, suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda, que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. E os seus filhos, os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas, as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, e Palo, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. É aqui que muitos não prestam atenção nisso aqui, ó. No versículo 9, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, liga bem com teus cérebros. E os filhos de Ruben, Enoque, e Palo, Esrom e Carmi. Tá vendo? Aqui tá falando de Enoque. Tá vendo? Então Enoque era muito falado naquela época. Por mais que poderia existir o outro Enoque, mas o Enoque mesmo que eu conheço é aquele que subiu vivo para o novo planeta, né? Subiu vivo, né? Morreu com alma, não. Subiu corpo, alma, osso e tudo. Sangue. Subiu como homem vivo. Ele não enxergou a morte. O homem que chama Enoque, ele não enxergou a morte. E até hoje ele não sabe nem o que é morte, porque ele nunca sentiu a morte. Vamos lá. E olha que passou milhares de anos, hein? Continuando. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oande, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Sela, e Perez, e Zera, e Onã, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez foram Esrom e Ramor. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, e Jó, e Sihon. E os filhos de Zebulun, Sered, Elon e Jaliel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padarã, com Diná sua filha. Todas as almas de seus filhos e suas filhas foram 33. E os filhos de Gad, Zivion, e Agi, Suni, e Esbon, Iri, e Arod, e Areli. E os filhos de Azer, Ina, e Isva, e Isvi, e Berias, Sera, a irmã deles. E os filhos de Berias, Ebe e Malcael. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, que deu a Jacó esta 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nascera José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Beque e Asbel, Gera e Naamã, e Ei, e Ros, Mupen, Rupen e Ardi.
Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzi. E os filhos de Nafatali, Jaziel, Igune e Jezé, e Silei. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E que deu este a Jacó todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para caminhar a Gósen, e chegar à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se a seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vive. Depois disse José a seus irmãos e a casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado. E trouxeram consigo suas ovelhas, suas vacas, e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Vamos agradecer ao soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nesta madrugada. Abençoa somente os inscritos e abençoa somente os dizimistas e os ofertantes e os que vêm à igreja, e os que estão aprendendo sempre com os cultos aqui nestes 2 canais, que é Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. E abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Amém e amém. É isso aí que nós aprendeu, né? Nós começamos aqui, Jacó e toda a sua família desce ao Egito. Ela falou: Jeová Israel em visões de noite, disse: Jacó, Jacó. Ele disse: Eis-me aqui também, né? O nome de Jacó é Israel. Olha que interessante isso, né? Ela falou: Jeová a Israel, Israel é Jacó. O nome original não é só Jacó. O nome original de Jacó é Israel. Tá vendo lá? Esses 2 nomes que significam Israel, Israel. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Jeová. Isso aqui é Jeová falando com ele. O Jeová de teu pai, não tema descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Aleluia. É assim que o Criador trabalha. Ele sempre vai abençoar quem é fiel a ele. Vai essa igreja aqui. Essa igreja aqui é abençoada porque o pastor Simão Santos sempre é fiel ao Pai, ao Criador dos céus e da terra, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo e a minha própria fé, e para esta minha igreja, que é a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé. Até o próximo culto e o próximo vídeo.